Qual que é o tratamento jurídico para o agente que retira preservativo durante relação sexual sem que o parceiro ou parceira perceba? É um caso muito grave que pode aparecer na sua prova de concurso. Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Fala, criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Gente, hoje vamos falar sobre crimes contra a dignidade sexual. Eu trago muito pouco sobre esses crimes. Se vocês quiserem que eu traga mais a respeito de crimes em espécie em relação aos crimes contra a dignidade sexual, comenta aqui embaixo, traga, que eu vou ver se você está gostando ou não desse tipo de vídeo. Eu vou trazer mais conteúdo para vocês nesse sentido. Hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade, entre aspas, porque é uma coisa que, embora não seja tão comum de acontecer, pode acontecer na prática sim, inclusive com você que está vendo esse vídeo, e também pode aparecer na sua prova. Alguns doutrinadores já falam sobre isso há um tempo, e eu resolvi por bem trazer um vídeo sobre a prática do stealthing em inglês, né, que significa dissimulação, furtividade em português. Então, qual é? Vamos aqui fazer aqui, ó. Em português, o stealthing é a dissimulação. Eu quero saber com vocês o seguinte. Imagina a seguinte situação. Eu sou agente e eu tenho uma namorada que condiciona a relação sexual ao uso de preservativo. Então ela fala assim, ó, Rafael, nós podemos ter relação sexual desde que você use camisinha. Eu falo, tudo bem, tranquilo. A pergunta que se faz é, qual é o tratamento jurídico para alguém que retira o preservativo durante relação sexual sem o consentimento do parceiro ou da parceira? Vocês conseguem entender a situação, a gravidade da situação? Tem um casal de namorado, de ficante, não importa, de conhecido, e aí um dos parceiros fala assim, ó, nós podemos sim ter relação sexual, desde que é uma condição, desde que para tanto você coloque o preservativo. E a pessoa topa. Só que no meio da relação sexual, ela tira sorrateiramente o preservativo e a vítima não percebe. É crime? É fato atípico? É crime de estupro? É crime de quê, se for crime? Então, duas situações podem surgir. E quem fala muito disso é o professor Rogério Sanches, no Manual de Direito Penal dele. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, ó. São duas situações que podem ocorrer nesse caso. A primeira delas é a seguinte. A aceita ter relações sexuais com B, desde que B use preservativo. E B, durante o sexo, retira a camisinha. E A percebe a situação e pede para que ele coloque novamente o preservativo. E B, usando violência ou grave ameaça, diz que não vai colocar o preservativo e termina a relação sexual ali. Ou então, termina a relação sexual depois do sexo terminar, né? Nesse caso, se B insistir, né, usando de grave ameaça ou violência, estará caracterizado o crime de estupro. Estupro. Por mais que inicialmente a relação sexual seja consentida, se houver uma forçação de barra, por assim dizer, ou seja, se a pessoa percebe que o parceiro retira a camisinha e a vítima fala, não, eu não quero continuar porque você tirou a camisinha. E aí eu falo, não tô nem aí, eu vou continuar, papapá, e uso de grave ameaça, uso de violência à pessoa, eu estarei cometendo crime de estupro. É crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. Olha só o que diz o artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, são elementares do crime de estupro, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, reclusão de 6 a 10 anos, um crime de elevado potencial ofensivo. Então, tá aqui, ó, mediante violência ou grave ameaça. Por quê? Por mais que a relação inicialmente seja consentida, perceba que não é que no início houve estupro. No início, ela topou fazer sexo comigo, ter relação sexual comigo, desde que eu usasse preservativo. Só que o que acontece, eu coloquei a camisinha no início, mas durante a relação sexual, para ter mais prazer, não importa os motivos, eu tiro, ela percebe e pede para que eu coloque de novo. Eu falo, não vou colocar, e uso de violência ou grave ameaça, e nesse caso é crime de estupro. Agora, tem uma segunda situação que pode cair na sua prova, que também é interessante. E nesse caso aqui, ó, se o agente retira sorrateiramente o preservativo e a vítima não nota, é um pouco mais difícil de acontecer? Pode até ser, mas pode acontecer no caso concreto. Então imagina a seguinte situação. Eu tenho minha namorada e ela fala assim, ó,
hoje nós podemos ter relação sexual desde que você use preservativo. E eu falo, tudo bem, vamos lá. Aí eu coloco a camisinha, a gente tem a relação sexual e durante a prática da relação do sexo, durante a prática da relação sexual, eu sorrateiramente retiro o preservativo e ela não percebe. Nesse caso, não há crime de estupro, porque não houve violência e não houve grave ameaça. Não pode fazer uma analogia, uma lamparding para prejudicar o réu, porque apesar do consentimento ter sido fraudado nesse caso, porque eu sorrateiramente tiro o preservativo, eu não uso de violência ou grave ameaça. Mas aí fica a questão, fato atípico, será? Eu fico impune por ter feito isso? Porque, de qualquer modo, eu quebrei a confiança, né? Eu não cumpri com o pacto inicial da nossa relação sexual, que era manter até o final a relação sexual com o preservativo. E nesse caso, há um crime sim, que é o crime de violação sexual mediante fraude criminalista. Isso aqui é muito importante você saber. Se você está gostando dessa aula, deixe o seu like e se inscreva no canal para eu trazer mais vídeos nesse sentido. Então olha só o que diz o artigo 215 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Reclusão de 2 a 6 anos nesse caso. Então, perceba que há duas situações em relação ao stealthing, ou seja, stealthing é a dissimulação, é a retirada do preservativo durante a relação sexual sem que a vítima perceba ou aceite. Na primeira delas, ela percebe que eu retiro o preservativo e pede para que eu coloque de novo. E eu falo, não vou colocar. E usando de violência ou grave ameaça, eu mantenho a prática da relação sexual. Nesse caso, estará configurado o crime de estupro consumado, porque eu usei de violência ou grave ameaça para ter a conjunção carnal. Por mais que no início a relação seja consentida. Não importa para fins penais que no início a relação tenha sido consentida. Se ela depois pediu para parar, ou se ela pediu para colocar o preservativo e eu não coloco e uso de violência ou grave ameaça, o crime de estupro estará caracterizado. Agora, por outro lado, se eu retiro o preservativo e ela não percebe, não é crime de estupro. E o que a doutrina vai dizer? Que nesse caso subsiste crime sim, subsiste um ilícito penal, é um relevante penal essa conduta, porque houve fraude, eu dissimulei, eu enganei a vítima para ter prazer. O que eu fiz? Eu usei fraude para que ela dificultasse a manifestação de vontade dela. Eu sorrateiramente tirei o preservativo e ela não percebeu. Então, nesse caso, haverá crime de violação sexual mediante fraude. É o famoso estelionato sexual. Seria um estelionatário sexual nesse caso, que está previsto lá no artigo 215 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Tudo bem, estamos entendidos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo interessante, pode cair na sua prova, essas curiosidades, entre aspas, podem aparecer na sua prova. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários para eu trazer mais vídeos assim, a gente se vê numa próxima. Se inscreva no canal, faça parte da família criminalista para a gente crescer cada vez mais. E não esqueça o seu like e o seu compartilhamento para os seus amigos concurseiros ou abeiros ou interessados no que for. Tamo junto, pessoal, até a próxima.